Bom, gente, vamos ver aqui uma aplicação na física, tá? Da questão da circunferência trigonométrica e dos radianos. Tá? Talvez vocês tenham visto, né, a parte de movimento circular. Se não viram, vai ser justamente uma revisãozinha, né? A gente tem na física uma área, um, um estudo chamado de movimento circular uniforme, né? Chamado MCU, que vai levar em conta a, um movimento de rotação, só que de maneira uniforme. Basicamente, a gente tem uma circunferência, tá? E a gente precisa percorrer essa circunferência. O que acontece, né? Por ser um movimento circular, o movimento ele é dado através de ângulos. Eu vou percorrendo ângulos a cada intervalo de tempo. Tá? Então, a gente chama de velocidade angular a velocidade com que o objeto percorre esses ângulos. Tá? Na realidade, né, para a gente calcular a velocidade angular, a gente precisa pegar o valor da minha circunferência, né, como a gente está fazendo uma velocidade de ângulos, o máximo de ângulos que eu posso percorrer é 2π, certo? Que seria 360 graus. Se eu dividir esse 2π pelo período, né, pelo tempo que eu faço a minha rotação, eu descubro a velocidade angular. A velocidade angular, né, a gente mede em radiano por segundos, tá? O valor dessa velocidade. Tá? Da mesma forma, a gente pode descrever o que a gente chama de velocidade tangencial do objeto. Tá? Um objeto que está em movimento circular uniforme, ele está percorrendo ângulos e ele vai ter uma velocidade, que a gente mede em metro por segundo. E aí ela é dada pela velocidade angular multiplicada pelo raio da circunferência. Tá? Então, quanto mais afastado eu estou do ponto central, mais rápido eu vou acabar girando. Tá? E a gente tem uma última informação, né, uma última grandeza envolvendo isso daqui, que é a aceleração centrípeta. Tá? É uma aceleração que o vetor dela sempre aponta para o centro da trajetória. Tá? É por isso que em algumas situações que ocorrem, né, no espaço, o pessoal sai numa nave que tem um movimento de rotação, né, para simular a gravidade, apontando sempre para o centro, para o pessoal conseguir viver ali. Né? Essa aceleração ela é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Então, só para a gente entender, tá? Aqui, esse vetor laranja que aponta sempre para o centro é minha aceleração centrípeta. Tá? E esse ponto aqui em verde é a minha velocidade tangencial. Por que ele chama de velocidade tangencial? Porque ele sempre vai tangenciar, certo? Ele sempre vai ter esse comportamento de, digamos assim, querer sair da minha circunferência, tá? Formando sempre esse pequeno ângulo aqui. Então, o que a gente percebe nessa situação? Que eu consigo manter um movimento circular porque eu tenho alguém me puxando sempre para essa direção e alguém apontando sempre para essa outra direção. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Para poder entender melhor. Só um detalhe aqui, ó. A gente chama T de período, né? E existe uma outra grandeza na física que a gente chama de frequência. Tá? A frequência ela é o inverso do período. Então, né, se a gente chamar uma grandeza F, F é igual a 1 sobre T. Então, beleza. Aqui eu tenho um disco de 20 centímetros, tá? É o diâmetro dele. Descrevendo... desculpa, aqui é 20 centímetros de raio. Descrevendo 30 graus a cada 2 segundos. Determine a velocidade angular do disco. Tá? Para fazer esse exercício, a gente pode querer usar aquelas fórmulas ou a gente pode ser mais simples. Tá? Porque o que eu percebo aqui? Quantos graus ele descreve? 30 graus a cada 2 segundos? Então eu posso simplesmente dizer que ele descreve 15 graus por segundo. Então isso daqui não deixa de ser uma velocidade angular. 15 graus por segundo.
Só que a velocidade angular, né, que eu estou pedindo em radiano por segundos. Então, né, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar nosso fator de transformação. Pi rad é igual a 180, x é igual a 15 graus. Resolvendo isso daqui, eu vou chegar aqui, x é igual a pi sobre 12 rad. Né? Então, essa aqui já é minha velocidade angular. Se a gente substituir isso aqui numericamente, 3.14 dividido por 12, isso aqui daria 0,26 radiano por segundo. É a velocidade com que os ângulos são percorridos. Agora eu quero saber a velocidade no disco, né? Especificamente a velocidade na borda do disco. Tá? O que é a borda do disco? Onde ele tem exatamente 20 centímetros de distância para o centro. Então, a velocidade é a velocidade angular vezes o raio. Tá? Como eu quero ela em metro por segundo, eu vou ter que transformar o raio, né? Vou ter que transformar 20 centímetros para metro. Como é que eu faço isso? Eu divido por 100. Isso me dá 0,2 metros. Então, a velocidade vai ser 0,26 vezes 0,2. Isso aqui vai dar uma velocidade de 0,05 metros por segundo. Uma velocidade pequena. E aí, o último item, né, a gente vai calcular a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é dada por v quadrado, ACP, é igual a v quadrado sobre r. Então, eu vou pegar o valor da minha velocidade, que é 0,05, vou elevar ele ao quadrado e dividir pelo raio, o raio em metro, né, que a gente já tinha feito. Então, 0,05 ao quadrado é 2,5 vezes 10 a menos 3, dividido por 0,2, dá uma aceleração de 0,0125 metros por segundo ao quadrado. Tá? Outro exemplo aqui. Um disco de 50 centímetros gira a 7.200 RPM. RPM, pessoal, é uma unidade de medida chamada rotações por minuto. Tá? Ou a gente pode entender ela simplesmente assim. Tá? Rotações por minuto. R/min. Tá? A gente quer saber a velocidade, e velocidade geralmente é algo dado em metros por segundo. Tá? Quando a gente fala de rotações por minuto, a gente está se referindo à frequência de rotação. Tá? Quantas vezes ele gira por minuto? Ele vai girar em um minuto, tá? 7.200 vezes. Bom, como a gente quer saber velocidade, velocidade é a velocidade angular vezes o raio. Tá? E a velocidade angular aqui, pela formulinha, a gente tem que é 2π sobre o período. Tá? Então aqui eu teria 2π, tudo isso daqui dividido pelo período. Tá? Dividido pelo período. O que acontece? Né? O período é uma grandeza que se relaciona com a frequência. O período ele é 1 sobre a frequência. Então, isso daqui que eu tenho, na verdade, é a frequência de rotação. De forma que eu poderia adaptar essa fórmula aqui, ó. Se o período é 1 sobre a frequência, então eu poderia reescrever que velocidade é 2π vezes o raio vezes a frequência. Tá? A única coisa que eu preciso ajustar aqui é que eu tenho 7.200 rotações por minuto. Quantas rotações por segundo eu teria? Então, basicamente, eu vou ter que dividir 7.200 por 60. Por que por 60? Porque aqui não é um minuto. Um minuto são 60 segundos. Então,
7.200 dividido por 60, isso dá 120. A gente chamaria rotações por segundo, que equivale a uma medida chamada de Hertz. Então, essa unidade aqui é 120 Hz, que é a unidade de frequência. Fazendo aqui, né, eu vou fazer 2π, então 2π é 6,28, vezes o raio, só que aqui tem que ser em metro, né, então 0,5, vezes 120. Então 6,28 vezes meio, vezes 120, dá 376,8 metros por segundo. Seria essa a velocidade do disco. E o último exemplo aqui, qual a velocidade de rotação da Terra na região equatorial? A dot π igual a 3,1 e raio da Terra 6.400 km. A gente quer saber a velocidade da Terra, né? Com quanto a Terra gira na região equatorial. A Terra ela é um geóide, então ela tem regiões que tem o raio menor, de forma que no Equador é a maior possibilidade de raio que a Terra tem. Então, como isso daqui está em quilômetro, vamos passar isso aqui para metro, tá? Para que a unidade saia em metro por segundo. Então, isso aqui vai multiplicar por 10 a terceira. Tá? Quilômetro para metro multiplica por 1000. Velocidade é 2 vezes π vezes o raio dividido pelo período. Qual que é o período de rotação da Terra? Seriam 24 horas, certo? Como eu estou querendo isso aqui em metro por segundo, eu vou ter que multiplicar 24 por 3.600. Por que 3.600? É a quantidade de segundos que eu tenho dentro das 24 horas. Isso aqui me dá 86.400 segundos. Jogando aqui nessa fórmula agora, eu tenho 2π, que eu estou pedindo para usar o π igual a 3,1. Então vamos lá. 2 vezes 3,1, que vai multiplicar o raio. O raio é essa medida gigantesca aqui. E eu vou dividir por esse valor aqui, 86.400. Eu vou fazer a parte de cima, ó. 6.400, 10 a terceira, vai multiplicar por 2, que vai multiplicar por 3,1. Em cima eu teria 39.680.000 dividido por 86.400. Então, 86.400. Isso me dá uma velocidade de 459,25 metros por segundo. Então, pessoal, a velocidade com que nós estamos girando agora é de 459 metros por segundo. Por que a gente não percebe uma rotação tão alta? Porque a velocidade da Terra ela é constante. Então, todos nós, tudo que está na Terra, gira a essa velocidade. A gente não percebe, né, os efeitos desse valor. Era isso, gente. Muito obrigado a todos e até a próxima.